No livro de Daniel, no capítulo 1, quero convidar os irmãos que possam todos abrirem suas Bíblias. Vamos fazer uma leitura do texto de Daniel, capítulo 1. Eu estarei lendo na versão NVI. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, o rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida a vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate com os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passado os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, dava-lhes vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábio do que os outros magos e encantadores e todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Muito obrigado, Deus, pela sua santa e bendita palavra, e fala aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Uma leitura interessante para quem conhece o livro de Daniel. Agora nós
precisávamos entender um pouquinho por que tudo isso aconteceu. Isso vai começar lá em Levítico, capítulo 26, quando Deus faz uma aliança com o povo de Israel e diz ao povo de Israel o seguinte: se vocês foram fiéis e obedientes à minha aliança que eu tenho com vocês, vocês terão bênçãos. Mas se vocês desobedecerem a aliança que eu firmei com vocês, vocês serão amaldiçoados. Maldição cairia sobre vocês. E quando no decorrer da história entra um rei chamado Ezequias, você vai começar a ver a história de Ezequias lá no capítulo 20, onde tem uma passagem interessante, quando o profeta Isaías é mandado ao rei Ezequias e disse o seguinte para ele: assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Então acerta tudo a sua casa, porque você vai morrer. Isaías saiu da presença dele. Ezequias virou para o canto e chorou. Orou a Deus. Pediu para que fosse curado, restaurado. Eu tenho a impressão que Isaías estava lá no pátio quando Deus falou: volta lá e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para ele. Só que o que acontece depois era melhor que Ezequias tivesse morrido quando Deus falou que ia ele morrer. Porque ele começa a pisar na bola. A primeira coisa, o primeiro ato, quando você lê o texto e você começa a acompanhar o texto, você vai ver que logo após que Ezequias é restaurado por Deus, Ezequias faz algo que entristece demais a Deus. Ezequias resolve fazer uma aliança. Ele recebe emissários do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, que vai chegar ali com um presente de Nabucodonosor, e então Ezequias começa a mostrar para aqueles homens toda a sua riqueza, todo o seu poder bélico, e achando então que ele teria uma aliança com a Babilônia para vencer os seus inimigos. E o que acontece? Quando você mostra aos seus inimigos aquilo que você tem, o próprio inimigo cria uma estratégia para vencer você. E foi exatamente o que Nabucodonosor fez. Sitiou Jerusalém, destruiu, levou utensílios que estavam na casa de Deus para o seu templo pagão e levou pessoas, um grupo de pessoas que eram da elite, da nobreza, da própria descendência de Ezequias, e isso vai acontecer no 3º ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá. Aí, bem aí que vai acontecer. Então, povo de Israel, depois de tantos e tantos anos, depois de tantos séculos desobedecendo a Deus, o que acontece? O Senhor entrega o rei de Judá e a nação de Israel ao Nabucodonosor. E aqui é interessante que quando Nabucodonosor invade e sitia Jerusalém, Israel, ele não faz isso porque ele decidiu fazer. Ele consegue fazer isso porque a Bíblia diz que Deus entregou o povo de Israel para ser disciplinado. Isso é disciplina de Deus. E Daniel e os seus amigos, eles não estavam muito no bojo dessa situação, daquilo que Nabucodonosor resolveu fazer. Mas eles foram cumprindo uma profecia do próprio Isaías, que vai dizer a Ezequias que da própria descendência de Ezequias iria para o cativeiro. É o caso de Daniel e os seus 3 amigos. Dentro desse quadro que nós temos, daquilo que nós estamos vendo, nós conseguimos ver que Deus permite que o povo de Israel seja castigado e seja disciplinado, porque Deus não passa a mão na cabeça do seu filho que peca. E Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba,
pois, o que o homem semear, isso também colherá. E o povo de Israel estava colhendo o mal que eles haviam feito em desobedecer a Deus e se afastar de Deus. Quando Daniel e os seus amigos chegam ali, aonde eles estavam ali, no reino, vai acontecer algo interessante. Aquilo que nós chamamos de formatação. Sabe o que é formatação? Você vai lá no seu computador lá, apaga toda a memória dele, apaga tudo que ele tem e vai reiniciar do zero. Formatação, esvaziar para preencher. E a primeira coisa que eles fazem com Daniel, Ananias, Misael e Azarias é trocar os seus nomes. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é como nosso Deus? Azarias, o Senhor é ajudador. Veja só, Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é como Deus? Azarias, o Senhor é ajudador. Eles receberam nomes pagãos, babilônicos, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes que invocam a ajuda de deuses babilônicos, Marduk, Bel e Nebo, colocando esses deuses no lugar de Deus, do Deus de Israel, o Santo de Israel. Os 4 jovens foram instruídos na língua, literatura dos babilônicos, que significava que eles estavam colocando na mente daqueles jovens mitos e lendas. Tomaria então o lugar das escrituras como fonte de sabedoria e de cosmovisão. Então, estava tudo preparado para que aqueles jovens, que não eram jovens, eram adolescentes. Eram adolescentes que foram levados, então estavam fazendo ali uma lavagem cerebral, formatando a cultura, formatando a religião, formatando a visão, a cosmovisão de mundo, para que esses jovens pudessem servir, então, a um rei pagão. Eles foram supridos de alimento, de riquezas, e comeram, e foram dado a eles a comida do próprio rei, para que eles pudessem estar confiantes, alegres. Puxa, saímos do estado que nós estávamos em Israel, mas aqui nós estamos sendo muito bem tratados. Olha só que legal. E assim eles estavam conquistando eles pela mente e pelo estômago, para que eles pudessem se esquecer de Deus e voltar os seus olhos para o rei da Babilônia. O que acontecia com aqueles que resolveriam ser desobedientes? Alguns, talvez, poderiam ser desobedientes. Os que eram desobedientes à visão da Babilônia, eles eram mandados para os campos, eram aprisionados e eram realmente forçados a trabalhos escravos. A maioria, na verdade, aceitava aquela assimilação que era alimentada por comida, por provisão, por estudo, né, uma vida boa. Na verdade, alguns aceitavam e era mais fácil conquistar eles por essa razão. O alvo fundamental do rei da Babilônia era apagar dos lábios e da mente desses jovens toda a memória de Israel e o seu Deus, e instilar neles um senso de total dependência de Nabucodonosor pelas coisas boas que ele oferecia àqueles jovens. É interessante, porque quando você olha o que o rei da Babilônia está oferecendo àqueles jovens, o que o rei da Babilônia ensina e diz aos seus subordinados, o que eles devem fazer com aqueles jovens, não é muito diferente, por exemplo, do que o Satanás faz com a nossa vida hoje. Não é muito diferente com o que Satanás faz com
as pessoas que conhecem a Deus. Com as pessoas, eu não digo as pessoas que conhecem a Deus, porque nós sabemos que essa luta é com ele, é conosco. Quem já é do inimigo, já o é. Ele não tem dificuldades. Mas quem tem a semente da palavra de Deus no coração, é incitado, é atacado para que possa ceder a essas tentações. E é exatamente isso que o inimigo quer fazer com as nossas vidas. Veja só o paralelo. Ele quer que você esqueça que o nosso Deus é justo, que o nosso Deus é gracioso, que o nosso Deus é bondoso. E não precisa de muito. Um dia desse, poucos dias atrás, estava conversando com alguém que me mostrou, alguém que é crente, mostrou uma foto daquilo que está acontecendo lá na Croácia, uma criança sentada, machucada, chorando, copiosamente, até deitada no asfalto, e a pessoa fala, puxa vida, a gente olha essas coisas e pergunta por que Deus permite isso. E as pessoas começam, então, por não conhecer e não ter intimidade com Deus, começa a duvidar e colocar em xeque, por exemplo, a justiça de Deus. Começa a colocar em xeque a bondade de Deus. Nós oramos tanto para que Deus haja em determinada vida, nós pedimos tanto para que Deus faça milagres na vida das pessoas, nos nossos queridos irmãos amados, nós pedimos tanto para que Deus possa responder, possa ser gracioso, e parece que a algum momento nós começamos a pensar, será que Deus está realmente ouvindo a minha oração? Será que Deus realmente é o Deus bondoso que se apresenta nas Escrituras? Tudo isso o diabo começa a colocar na nossa mente, começa a colocar no nosso coração dúvidas para que nós possamos, então, acreditar mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E o que o rei Nabucodonosor está fazendo com este grupo de pessoas que foram arrancados da sua terra natal e eram escravos, é exatamente isso. Tentando arrancar do coração dessas pessoas Deus. Esquecemos que só Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Algo que nós devemos lembrar, que eu creio e tenho certeza que tanto Daniel quanto os seus 3 amigos tinham isso no coração. E saber que o inimigo ele deseja controlar não só a nossa vida, mas controlar as nossas crianças. Provavelmente deve ter ido um grupo de crianças que eles iam trabalhar com essas crianças neste mesmo processo, para que possam então buscar e servir ao rei Nabucodonosor. E quando nós olhamos e fazemos um paralelo com aquilo que o diabo tem feito em nossa vida e buscado fazer em nossa vida, é exatamente isso. Ele deseja controlar, e isso é tão claro para nós hoje, até o sistema educacional das nossas crianças. Querendo colocar, incutir coisas que eu e você reprovamos, porque a Bíblia nos ensinou que nós devemos reprovar. Eles querem tirar valores que a Bíblia nos ensinou, como casamento, como pai, como mãe, como família, como educação de filhos. Ele sabe que se ele conseguir conquistar o coração dos nossos filhos, nós estaremos perdendo essa batalha. Mas Deus demonstra o seu cuidado. Quando você lê o texto que nós lemos agora com mais cuidado, você vai olhar que Deus está na condução. Deus disciplina, mas Ele está junto. Deus nos orienta, Deus nos corrige, mas Ele nos acompanha. Ele não nos abandona. E o povo de Israel que foi levado para o cativo não foi abandonado. Veja só, no verso 2, no verso 9, o que Deus vai fazer. Verso 8 e verso 9. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei,
e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse a simpatia por ele. Veja só, Deus está no cuidado. Deus está cuidando do povo de Israel. Lembra daquela passagem quando Salomão vai dedicar o templo a Deus? E ele ora a Deus e diz o seguinte: Senhor, quando esse povo for para o cativo, cuida deles. Quando esse povo for escravizado, faça com que os seus captores sejam bondosos com eles. E é exatamente o que Deus está fazendo. Está fazendo com que aqueles que eram seus carrascos fossem bondosos com aqueles jovens. Porque Deus tinha um plano na vida do povo de Israel. E aqui, tanto Daniel como seus 3 amigos, eles reconhecem a mão de Deus em toda a situação. Eles não se recusaram a trabalhar com os babilônicos. Eles entenderam, olha, se Deus está nos abençoando aqui, é porque Deus tem um propósito para nós aqui. Nós temos que viver aqui uma dupla cidadania. Daniel está dizendo, nós precisamos ser babilônicos, estamos aqui, somos escravos aqui, mas nós somos cidadãos do céu. Entre eles, eu creio ali, que entre eles se chamavam com seus próprios nomes, né? Com os seus próprios nomes, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, era esse tratamento, mas quando eles estavam no meio do povo e chamavam eles de Sadraque, Mesaque, Abidnego, Beltesazar, eles respondiam também. Porque eles sabiam que eles tinham uma missão. E quando você lê o livro de Daniel, você vê o testemunho que esses jovens dão sobre o poder de Deus na vida e no meio daquele povo. E Deus é exaltado no meio daquele povo. E aqui, na medida que eles vão conhecendo e eles vão se colocando ali, eles têm a decisão de fazer o seu melhor. E aqui Deus vai cuidar deles, porque Deus quer que eles possam representar Deus. E Deus possa ser conhecido no meio de uma nação pagã. Eu lembro que, quando eu trabalhava na GM, eu já contei isso aqui, alguns anos atrás, lá na década de 80, uns dias atrás, eu estava, um grupo de crentes que trabalhávamos lá na GM, eles decidiram comprar alguns lotes, que lá eu creio que Rio Grande da Serra, ou Ribeirão Pires, não sei, por ali, estava tendo um loteamento, e eles pensaram o seguinte, olha, vamos comprar várias casas juntas e vamos formar um bairro só de crente. Pensa nesse negócio. Não ia dar certo não, né? Deus sabe que o negócio ia virar um negócio ruim. Então, só de crente, um monte de casa de crente, a gente vai fazer supermercado, então a gente vive lá só como crente, vamos ficar longe do mundo. Na hora eu falei, caramba, legal, né? Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus não quer que a gente forme gueto, né? Grupinho, ganguezinha, né? Ganguezinha de crente, é só eles. Deus não quer isso. Deus quer que a gente esteja no meio do mundo, mas sem se contaminar. Deus quer que nós estejamos no mundo, mas Ele vai nos guardar. E é exatamente isso a oração de Jesus, lá em João 17,15, quando Ele diz, não rogo que os tire do mundo, mas que o protejam do mal ou do maligno. Deus quer que a gente esteja no mundo, mas que o nosso coração não seja do mundo, seja de Deus. Por isso é que nós temos que tomar a decisão que Daniel fez. De quê? De não se alimentar da mesa do rei, daquilo que o rei oferecia. O que nós podemos entender é que Deus quer que nós estejamos no mundo, mas que a gente não venha ter o nosso coração tomado pela oferta que o mundo nos dá. De comida, de vida, de estilo de vida, mas que nós possamos conservar os nossos corações isolados deste mundo, mas dentro deste mundo, para refletir o amor, a graça e o Evangelho de Jesus.
Dessa mesma forma, e agindo assim, Daniel e os seus 3 amigos fizeram a diferença. Mas uma coisa interessante que esses jovens tinham era a total dependência de Deus. Eles resistiram à assimilação, entretanto, eles resolveram não comer da comida do rei e resolveram comer só vegetais e beber água. Como é que nós podemos entender isso? Alguns comentaristas dizem que o objetivo era uma vida simples e saber que o vegetal e a água proviam de uma forma natural de Deus. É aquilo que Deus dava da plantação, então que eles iriam se alimentar e não das especiarias do Nabucodonosor. Isso traz à nossa mente que o simples ato de nós orarmos a Deus e agradecer a Deus o pão de cada dia. Eu sempre lembro do pastor Neto, e o pastor Neto sempre faz questão de orar por tudo, eu aprendi isso com o pastor Neto, de orar por tudo aquilo que nós alimentamos. Se é um café da manhã, se é um almoço, se é um lanche, se é um lanchinho rápido da tarde, em todo momento, ore a Deus. Porque cada vez que nós oramos a Deus, nós reconhecemos que a providência do nosso sustento vem de Deus. Por isso que nós devemos sempre entender que a nossa vida toda depende de Deus. E aqueles jovens sabiam que tudo aquilo que eles tinham, tudo aquilo que Deus tinha dado a eles, sabedoria, conhecimento, tudo provinha de Deus. E os homens daquele reino ficaram impactados, porque foi feito o teste, eles sabiam 10 vezes mais do que os outros sábios que ali estavam. Mas quando nós olhamos esse texto, nós pensamos muito que o foco está na dependência dos jovens, na fidelidade dos jovens a Deus. Mas não é só isso. Deus, o tempo todo, é fiel em cuidar do seu povo. Mesmo na Babilônia. E Daniel vai entender que o povo está no cativeiro, é culpa dele também. Se você avançar na leitura do livro, lá na frente nós vamos ver que Daniel vai dizer e vai orar a Deus e dizendo: eu pequei com o meu povo. E mesmo ele sabendo que ele é pecador, mesmo reconhecendo as suas fraquezas, ele entende que Deus é fiel em toda a sua ação, e é isso que nós vemos aqui no texto, a fidelidade de Deus, abençoando aqueles jovens, dando sabedoria a eles, derramando conhecimento sobre a vida deles, para que eles pudessem, então, agir de forma que Deus seja glorificado. Foi Deus quem fez com que eles encontrassem misericórdia, foi Deus quem fez com que eles tivessem sabedoria, foi Deus quem fez com que eles tivessem conhecimento mais do que outras pessoas. E no estudo do livro de Daniel, no decorrer dos próximos encontros nossos, nós vamos conhecer um pouco mais da história de Daniel e vamos ver a fidelidade de Deus. E essa fidelidade, ela não depende da fidelidade de Daniel e dos seus 3 amigos. Independente disso, Deus tem mostrado na sua história que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Cabe a nós andarmos juntos com Deus, abrir mão das iguarias deste mundo, entender que nós dependemos total e completamente de Deus. E esse sentimento, essa convicção que Daniel e seus amigos demonstram no decorrer da sua história aqui no livro de Daniel, nós aprendemos exatamente isso. Nós não estamos aqui pela nossa própria capacidade. Você não tem saúde ou você está aí saudável porque você faz lá academia. Aliás, a academia não faz muito bem, não. O pastor Neto passou um vídeo para mim. Cuidado, né, com a academia. Né? Mas nós precisamos entender que a nossa vida, eu estar aqui hoje, você está aqui hoje, você que está em casa sentado assistindo, é porque Deus colocou você onde você está.
Foi Deus quem te trouxe aqui. Foi Deus que fez você ligar aí seu celular e a sua TV e participar, porque Deus tem palavra de vida para você. E nós precisamos nos atentar, estar alertas com aquilo que Deus quer fazer para nós. Estar alerta com o que o mundo nos oferece. E decidir não se alimentar das coisas deste mundo, mas aceitar aquilo que vem de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua bênção, pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Pedimos a Deus que, em nome de Jesus, que nós possamos pegar o exemplo, ó Deus, desses 4 jovens que o Senhor escolheu para ser bênção para o seu reino, para o seu povo, para a nação pagã, e que nós possamos buscar em Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ó Deus, exemplos de homens que, mesmo nas suas dificuldades, buscaram ser fiéis ao Senhor. Continua, ó Deus, a nos fortalecer e que nós possamos abrir os nossos olhos para fazer só a tua vontade, para que o seu nome seja glorificado através da nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.